A história do cavaleiro. O que importa ao derredor se estamos no centro? O que importa ao mundo se a paz está em nós? O homem que não deixa sua marca na terra é um homem que não merece viver. Condená-lo, não me atrevo, pois não se condena um morto. Sempre preferi o cavalo ao camelo, pois os cavalos são animais nobres, que demonstram sua força em corrida e no combate. Quando criança, trabalhei nos estábulos de um velho cheque que tinha como paixão colecionar animais. Em seu palácio era possível encontrar o pavão altaneiro, a arisca gazela, o perigoso tigre e o poderoso leão. Sempre me mantive afastado das grandes feras, mas gostava de alimentar os pequenos animais. Meu filho, disse-me certa vez meu pai, nós fazemos parte da natureza, e não somos os seus donos. Muitas vezes, como miras invasores, abusamos de nossa aparente racionalidade. Proteja os animais e sempre que possível deixe-os em seu habitat natural. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. Um dia, o chefe ordenou que meu pai fosse até o litoral apanhar um garanhão. Meu pai estranhou o pedido, pois, normalmente, as encomendas eram trazidas até o palácio. Trata-se de um cavalo muito especial. Explicou o velho chefe, empolgado com a novidade. Ele está em plena forma física, é capaz de carregar grande peso e correr em grande velocidade. O chefe olhou para os lados e completou: eu quero que você vá apanhá-lo para constatar se ele possui algum segredo. Meu pai questionou. Segredo? Que segredo? O chefe sussurrou para que ninguém mais ouvisse. Sempre soube que não devemos acreditar em tudo o que falam. Entretanto, o vendedor disse que a cor do animal muda à noite e brilha durante o dia. Acho que é apenas uma ilusão de ótica, mas se for verdade, ele vale cada centavo que estou pagando. Agora, se for um animal comum, eu o quero também, porém, não pagarei nada além do que ele realmente vale. Farei de acordo com tua vontade, disse meu pai antes de sair. No fim do dia, ele e mais 10 homens se prepararam para a viagem. Escolheram os melhores camelos. Coletaram água. Embalaram o alimento. Nesta época, eu tinha 12 anos e já me sentia um homem. Papai, falei, empolgado, eu já sou forte o bastante para viajar. Deixa-me ir com o senhor e ajudá-lo no que for possível. Meu pai me olhou por um instante e depois disse: um menino com a força de um homem continua sendo um menino. Contra-argumentei. Como me tornar responsável se me negam a oportunidade? Deixa-me ir com o senhor e eu lhe prometo não causar qualquer embaraço. Papai passou a mão na longa barba e depois disse: que seja então. Mas não espere de mim qualquer regalia. Comerás o mesmo que os outros e descansarás somente após cumprir as tuas obrigações. O homem que encontra muitas facilidades na vida perde o preparo para viver. Agradeci, bem-humorado, e corri para contar a novidade para o resto da família. Minha mãe ficou preocupada, pensando que eu poderia me perder, ser atacado por leões ou bandidos. Filho, disse-me, ela, a intuição de mãe não falha. Não se preocupe, mamãe. Papai disse que a viagem não é longa. Em menos de 2 semanas estaremos de volta. Mas filho, um dia de ausência é um dia de solidão. Não reparamos nas pessoas quando elas estão por perto, mas sentimos falta assim que elas se afastam. Mamãe, você sabe que eu muito te amo, por isso, lhe digo, nem as pedras ficam eternamente juntas, mas mesmo separadas um dia voltam a se encontrar. Confiei em Deus, confiei em mim e no papai. No momento certo, estarei de volta para comer de tua comida e brincar com meus amigos. Minha mãe fez uma expressão chorosa e eu me afastei com minhas fantasias. Meus irmãos me invejaram e quiseram tomar parte da aventura. Papai não permitiu. Ele estava em missão, e não em um passeio. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. Eu sei que parece infantil, mas todos nós, irmãos, imaginávamos aventuras indescritíveis, com tesouros fabulosos e poderosos gênios. Tolo engano. É fácil imaginar, difícil viver. Quem ouve uma história e sonha com aventuras, está longe de imaginar o sofrimento daqueles que têm que enfrentar a dura realidade. No dia seguinte, após arrumar mais um camelo, partimos com as recomendações de minha mãe e uma lista de compras que variava entre tecidos finos e comidas exóticas. Meu pai liderava a caravana e o homem que carregava o dinheiro era o secretário do chefe, que possuía a fama de ser um versado geômetra.
Meus amigos, se naquela época eu soubesse como era tediosa uma viagem pelos caminhos incertos do deserto, jamais teria pedido para acompanhar a caravana. Ninguém falava, o sol queimava meu corpo e a poeira atrapalhava a minha visão. Uma hora após a nossa partida, eu já estava arrependido, mas o que poderia fazer a não ser me consolar com minha infeliz escolha? As horas passavam lentamente e eu me perdia em meus pensamentos. Mais de uma vez fiquei para trás, sendo preciso que meu pai voltasse e me alertasse para não me afastar. O homem fraco, em grupo é forte. O homem forte, sozinho não possui força alguma. Não se afaste. Você pode se perder. Pensei em pedir para voltar, mas não me atrevi, estávamos longe demais. Ao meio-dia, paramos para orar e descansar um pouco. Um homem do grupo conduziu a oração enquanto o outro leu passagens do livro da lei. Meu pai me deu alimento apropriado a uma longa viagem e pediu que eu sentasse na sombra de um camelo. Pensei em jogar água em minha cabeça, mas ele segurou meu braço e me admoestou. Carregamos água o suficiente para uma longa viagem, mas não é certo desperdiçá-la. No caminho poderemos encontrar algum necessitado. O que nos sobra poderá ser útil para alguém. Não demorou e prosseguimos no mesmo ritmo. Meu corpo todo doía e eu sonhava com o conforto do lar. Vi minha mãe com almofadas e meus irmãos com um gostoso alimento. Acho que adormeci, pois quando dei por mim meu pai me segurava, impedindo a minha queda. Não me cause embaraço. Alertou-me, Severo, estas terras são perigosas e eu não posso perder tempo cuidando de você. Envergonhado, me agarrei na sela e alcancei o restante dos homens. A princípio, meu pai se manteve atrás de mim, mas aos poucos retornou à liderança do grupo. À noite, após a prece, uma fogueira foi acesa e eu cuidei dos animais. O homem que me ajudou era muito inteligente, sabia ler e contar histórias. Ele me falou a respeito de um herói que eu gostei muito. O Lenhador e a Fada, este era o título do livro que meu novo amigo leu para mim. Enquanto ele falava, eu fechei os olhos por um segundo e quando reabri o dia já estava nascendo. Os homens preparavam os animais e meu pai, a meu lado, me chamava para a oração. Devemos orar regularmente. Explicou-me ele, a oração equilibra a mente e ajuda a desenvolver a intuição. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. Seguimos viagem em direção às montanhas e elas pareciam flutuar. Ri do estranho fenômeno e meu pai me explicou que era apenas miragem. Na vida, meu filho, nem tudo é o que parece. Não podemos confiar em nossos olhos, temos que usar a razão. No caminho eu me distraía inventando histórias a respeito de gênios e de montanhas que flutuavam. Meu pai ralhou comigo para que eu não ficasse para trás. Conserve o ritmo dos teus passos e não se perca nas fantasias. As fantasias são boas companheiras, mas não lhe levarão aonde você precisa ir. Antes do meio-dia, chegamos a um terreno pedregoso, verdadeiro labirinto. O lugar era muito perigoso, pois era conhecido esconderijo de bandidos. Meu pai ordenou que esperássemos em uma sombra até que ele e 2 homens examinassem o terreno. Daí a pouco estávamos próximos de um poço de águas cristalinas onde comemos e fizemos as nossas preces. Seguimos viagem. Meu camelo era um animal dócil, escolhido por minha mãe quando ele ainda era um filhote. Ela o usava sempre que tinha que visitar algum parente na cidade, mas nunca em viagens mais longas. Meu pai me ajudou a domesticar o animal. Por isso, ele, o camelo, era dócil a meu comando. Poucas vezes saí com ele, pois eu preferia montar os cavalos. E por falar em cavalo, uma vez venci uma corrida contra um velho soldado que se dizia um grande competidor. O velho justificou a derrota dizendo que eu não pesava nada, enquanto que o cavalo dele era obrigado a carregar enorme carga. Se você tivesse corrido comigo nos tempos de minha mocidade, jamais teria vencido. Eu era o melhor corredor do exército e poucas vezes perdi. Então, ele narrou cansativas histórias de corridas, nas quais ele foi considerado herói. Na época, nada falei, pois no fundo eu sabia que o passado não podia acompanhar o presente e estava longe de compreender o futuro. No fim do dia, caminhamos em um terreno pedregoso, com muitos obstáculos. Antes de anoitecer, armamos acampamento e nos revezamos na vigilância do comboio. Desta vez, fiquei acordado por muito mais tempo e ouvi a conversa dos demais participantes da caravana. Um dos homens conheceu um jogador que nunca perdia e outro assistiu a uma corrida de animais que tinha tartarugas, girafas e elefantes. O ganhador desta corrida foi um homem a pé.
Adormeci próximo ao fogo e só acordei na hora da prece. O dia seguinte foi mais agradável, a paisagem mudou lentamente, o verde se tornou comum e o chão abrigava cobras, insetos e outros animais. Meu pai sorriu para mim e disse: abençoada é a natureza que nos dá, com abundância, tudo o que necessitamos. O que nos falta é fruto da nossa própria imprevidência. Passamos perto da montanha e um dos homens achou pegadas de um leão. Fiquei com medo de me encontrar com a fera. Pura ilusão, logo o perigo ficou para trás. Ao meio-dia, péramos próximos de uma fonte, fizemos as nossas preces e comemos a mesma insuportável comida de viagem. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. No meio da tarde encontramos arbustos e árvores próximos de um pequeno rio. Os homens mergulhavam nas águas enquanto os animais descansavam em uma pequena bacia. Fiquei na margem sem coragem de me aproximar. Venha, filho. Disse meu pai: aquele que não se arrisca, não aprende. É bom apreciar tudo o que a vida coloca em nosso caminho. Mas, papai, o Senhor mesmo me disse que nem tudo é bom para a nossa vida. Filho, usa do discernimento. O que a tua consciência te diz? O que é saudável deve ser compartilhado. Criei coragem e entrei. As águas eram aquecidas e agradáveis, mas me arrastavam inclementes. Caminhei alguns passos, perdi o equilíbrio e fui levado pela corrente, cada vez mais para o fundo. Daí a pouco eu estava lutando para salvar a vida. Não tinha apoio para os pés e não sabia qual era o lado de cima ou de baixo. O meu desespero foi tão grande que pensei que iria morrer. Não sei quanto tempo durou o meu sofrimento, mas quando dei por mim, alguém pegou meu braço e me puxou para a superfície. Acho que machuquei meu Salvador, pois me agarrei com tanta força em seu corpo que senti estalar alguns ossos. Ele foi obrigado a me carregar para fora d'água e brigar comigo para que eu o soltasse. Os homens riam da cena até as lágrimas. Fiquei indignado e eles riram muito mais. Dei de ombros e fui para o alto de um aclive onde acompanhei a diversão dos meus companheiros de viagem. Eu olhei para o camelo e desabafei. Não é certo fazer piada com o sofrimento alheio. O trauma físico não é nada comparado ao trauma emocional. O camelo cuspiu na direção dos homens como se também estivesse indignado. Passamos a noite próximos ao rio, e, no dia seguinte, seguimos por um terreno com pouca vegetação. No final do dia, tivemos que atravessar o rio, mas no local escolhido por meu pai. As águas estavam calmas e não eram profundas. O caminho se tornou árido. A pouca vegetação que ainda víamos era coberta de espinhos. No final do dia, estávamos novamente no deserto. Meu pai me falou dos meus antepassados e de como a vida era sofrida antes de conhecer o cheque. Depois ele me orientou como eu devia me localizar no escuro, guiando-me por certas estrelas, e disse que no deserto eu deveria escolher um ponto distante e seguir até ele, evitando, assim, andar em círculos. Muito mais ele me falou, mas devo confessar que não prestei atenção. Eu, como todos os jovens, acreditava que podia tudo e não me preocupava em escutar os mais velhos. Hoje compreendo que saber escutar é o primeiro passo das grandes realizações. Não precisamos seguir tudo o que nos orientam, mas qualquer informação nos ajuda a vencer. No dia seguinte, atravessamos o último trecho do deserto e lentamente a paisagem mudou. Primeiro uma vegetação dispersa, depois pequenos arbustos e, finalmente, árvores de pequeno porte. Passamos a noite em uma floresta assombrada onde os homens se divertiram contando histórias de terror. Quase não dormi naquela noite, pois cada barulho era um monstro pronto para me devorar. Quando acordei no dia seguinte, meu pai sorriu para mim e disse que já estávamos quase chegando. Respirei aliviado, pois não aguentava mais aquela insuportável viagem. Pouco tempo depois, alcançamos um terreno com plantações. Passamos por vinhedos, oliveiras, tamareiras e muitas hortaliças. De quando em vez avistávamos agricultores muito ocupados, que eram indiferentes à nossa passagem. Pensei em colher algumas frutas, mas meu pai me pediu que eu não o fizesse. Obedeci, sem saber o porquê. Na minha ignorância eu pensava que ninguém iria dar por falta de uma simples fruta. Hoje compreendo que não são as leis dos homens que devemos temer, mas que devemos respeitar as leis de Deus, gravadas em nossa consciência. Se vocês imaginaram que eu fiquei encantado com o rio, nem imaginam o meu espanto diante do mar. A princípio, eu não sabia que estava em uma praia, pois a areia era igual à do deserto, o vento forte me incomodava e eu pensava que a água fosse apenas miragem.
Meu pai riu de minha inocência e pediu que eu cheirasse o ar. Pensei que havia cheiro de comida, mas não, o ar tinha um odor estranho e úmido. De repente, me dei conta de que a miragem estava se movendo de modo estranho e que o insuportável ruído que eu ouvia não era do vento. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. Novamente os homens se atiraram nas águas. Os camelos não se aproximaram, ficaram comigo a certa distância. Por algum tempo me mantive impassível. Aos poucos, porém, a curiosidade me fez aproximar. A areia quente queimou meus pés e meu pai disse para umedecê-los nas águas do mar. Obedeci e senti um alívio na areia molhada. Dei 2 passos e uma onda atingiu meus pés. Recuei no primeiro momento, mas logo comecei a saltar as ondas e entrar mais e mais no mar. Meu pai me segurou quando a água atingiu minha cintura. Nem tudo que nos agrada é bom para a nossa saúde. Disse-me ele, sorrindo. Aprenda a se adaptar aos poucos para que o muito não lhe faça mal. Ficamos ali por quase 1 hora. Se fosse por mim, não sairia mais. Infelizmente, meu pai ordenou que seguíssemos até uma cidade portuária, onde o lixo se espalhava por toda parte. Nas terras do cheque havia miséria, mas nada comparado ao que presenciei naquela cidade. Homens amputados mostravam purulentas feridas para angariar as melhores esmolas. Mulheres seminuas desfilavam livremente ao lado de homens sem barba. Animais que nunca vieram vendidos em gaiolas mal cheirosas. De todas as cenas que vi, nenhuma me chocou tanto quanto a imagem de homens caídos no chão. Estão mortos? Não, meu filho, respondeu papai, eles estão embriagados. Embriagados. O que é isso? Na terra dos infiéis existem bebidas que entorpecem a razão. No primeiro momento produz euforia, mas o seu uso constante causa depressão. Para fugir da depressão, os doentes são obrigados a beber cada vez mais. Chega um dia em que perdem a dignidade, urinam nas roupas, vomitam, desmaiam em qualquer lugar. Eu não entendo. Falei para meu pai como alguém cai em tal armadilha. Meu filho, ele me respondeu, tudo começa por simples curiosidade, depois vem o hábito, que logo vira vício. Uma verdadeira pandemia difícil de controlar. Na maioria das vezes, o doente não admite que tenha um problema, vive uma vida normal, trabalha, tem família, mas está se destruindo aos poucos. Ele não admite, mas é um escravo voluntário do vício. Alguns continuam em aparente equilíbrio até morrer. Outros ficam entregues à própria sorte. E essa doença tem cura? Questionei. Não, meu filho, mesmo quando o vício é controlado, o doente fica sujeito a recaídas. É por isso que os homens dessa sociedade bárbara, quando param de beber, vivem um dia de cada vez. Eles não sabem como será o amanhã. Muito mais ele me falou sobre a bebida e as terras dos infiéis. Fiquei admirado como homens tão instruídos eram capazes de tamanhas atrocidades. Quando meu pai se calou, dei graças a Deus por pertencer a um povo que não aceita o álcool, que o roubo é duramente castigado e que a prece e a caridade são obrigações de toda a sociedade. Meu pai ordenou que eu me mantivesse ao lado dele. Não era nem preciso pedir, pois, apesar do meu tamanho, eu não me soltava do seu braço. Mais à frente ele ordenou que esperássemos em uma praça até que ele averiguasse a respeito de um navio que traria as encomendas do cheque. Fiquei junto de alguns homens da caravana, cuidando dos animais. Aquela cidade era muito estranha, passagem obrigatória de homens de várias nações. Tentei entender a conversa das pessoas, mas cada grupo falava em uma linguagem diferente. Ah! Se todos nós conhecêssemos o Esperanto, o mundo poderia livremente se comunicar. O Esperanto é muito mais do que uma língua, é uma proposta de fraternidade universal. Um dia, usaremos a linguagem do pensamento. Até lá, usemos o Esperanto. Uma mulher se aproximou, sem véu, e tocou em meu rosto. O sangue subiu para minha cabeça e eu não soube o que fazer. Os homens riram e a mulher foi embora, olhando para trás como se esperasse de mim alguma reação. 2 homens começaram a brigar, próximos de onde eu estava. Pensei que o grandalhão levaria vantagem, mas o baixinho era ágil, pulava e rolava como um verdadeiro guerreiro. Compreendi que é impossível avaliar as pessoas. Os de boa aparência podem fracassar e os insignificantes, revelar insuperável valor. O conflito acabou quando guardas armados prenderam os 2 desordeiros. Meu pai regressou dizendo que o navio já havia descarregado e que parte da nossa encomenda encontrava-se em um depósito do outro lado da praça.
Seguimos até um galpão mal cheiroso, onde ratos corriam em meio ao lixo. Um senhor sem cabelos conversou com meu pai em uma língua estranha e depois o conduziu para o interior do depósito. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. Daí a pouco carregamos os camelos com iguarias finas, tecidos e outros objetos. O secretário pagou a encomenda e fez outras compras para o cheque. Antes de deixarmos a cidade, passamos em um depósito onde animais eram guardados. Que a misericórdia de Deus tenha complacência dessa cidade foi a saudação que meu pai proferiu. E que ele nos ajude a testemunhar o bom caminho para os que ainda se encontram perdidos nos desequilíbrios da vida, foi a inesperada resposta. Novamente agradeci e jurei ser-lhe fiel em tudo. Viemos buscar a encomenda, disse papai, sem rodeios. O homem não perdeu tempo e nos conduziu para o pátio interno onde havia inúmeros animais. O cavalo era soberbo, um puro sangue de cor caramelo, bem tratado e dócil. Meu pai examinou o garanhão, passou uma corda em volta do pescoço do animal e depois o puxou para a luz do dia. O cavalo relinchou e balançou a cabeça. Não sei como foi a negociação, pois eu estava distraído olhando outros animais. No entanto, vi quando o secretário tirou uma bolsa com moedas de ouro e pagou o sujeito. Nunca vi tanto dinheiro. O homem contou as moedas e depois as entregou para um escravo. Digno do comendador dos crentes, disse o vendedor alisando o belo animal. Esperamos que sim, gracejou meu pai, mas só com o tempo é que poderemos avaliar o resultado de nossa escolha. Os homens conversaram durante algum tempo e logo o secretário pronunciou o seu salão de despedida e foi imitado pelos demais. Saímos da cidade sem qualquer outra parada. Felizmente, meu pai não queria permanecer em um ambiente tão carregado de vícios e podridão. A cidade deveria ser considerada como uma extensão de nossas casas. Não deveríamos jogar lixo no chão ou nos permitir ao erro de qualquer sorte. A dignidade e os bons costumes cabem em qualquer lugar. Caminhamos algumas horas e montamos acampamento próximo à praia. Aqui é mais seguro, disse papai examinando o terreno na cidade. Estamos à mercê dos desequilíbrios de toda sorte. Aqui, temos que nos manter alerta, mas corremos menos perigos. Adormeci próximo ao fogo. Em um determinado momento durante a noite, olhei para o cavalo e não consegui enxergá-lo. A cor dele se mesclava, perfeitamente, com a escuridão. Pensei que estava sonhando, virei de lado e continuei dormindo. Ah! Meus amigos, nada existe melhor do que uma boa noite de sono para quem enfrentou as agruras do dia. Feliz aquele que trabalhou e pode descansar. Triste do preguiçoso que mesmo sem qualquer esforço, não quer levantar. O primeiro é abençoado. O segundo não perde por esperar. No dia seguinte, acordei com os gritos de admiração dos demais homens. O cavalo havia mudado de cor. O pelo, que antes era caramelo, agora assumiu uma cor perfeitamente negra que reluzia à luz da lua. Pensei, assim como os demais, que o garanhão havia sido trocado, mas meu pai garantiu que era o mesmo animal. Fizemos as nossas preces, comemos e seguimos adiante. À medida que caminhávamos pelas plantações, notei que as patas do cavalo acumulavam sujeira, pois estavam cada vez mais esverdeadas. A princípio, não dei importância, mas um dos homens gritou a meu lado e quando olhei para trás, vi o cavalo completamente verde. O pelo dele se mesclava perfeitamente com a vegetação. Papai fez o grupo parar. Descemos de nossos camelos e examinamos o cavalo. Ele parecia normal ao toque e não retinha qualquer impureza. Pelo onipotente! Exclamou um homem a meu lado. Este cavalo era caramelo ao lado de outros animais daquela cor. A noite ficou negro e agora é verde. Que estranha magia esconde este animal. Meu pai sorriu e concordou. Eu também gostaria de saber qual é o segredo deste garanhão. Ele pensou um pouco e logo completou: é uma pena que tal qualidade não passa de mera curiosidade, sem maior importância. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. O secretário entrou na conversa. Um mistério revelado já não é mais mistério. Por ora, apreciemos esse estranho fenômeno e quem sabe, um dia, não encontremos alguma utilidade para ele. Passamos a noite na floresta e o cavalo novamente mudou de cor, ficou inteiramente negro como na noite passada. Se ele não estivesse amarrado, próximo ao fogo, sumiria na escuridão. Não sei se foi a emoção de conhecer o segredo do cavalo, mas naquela noite adormeci e sonhei que chegava triunfante a meu lar.
Eu estava montado naquele belíssimo animal, tinha uma coroa na cabeça e carregava inúmeras joias espalhadas pelo corpo. No dia seguinte, meu pai me contou que eu falei dormindo e que agradecia pelo cavalo de madeira. Dei de ombros, eu já não era mais criança. O que eu faria com um cavalo de madeira? A adolescência é um período estranho. Temos pensamentos tão adultos e comportamentos infantis. Esta fase tem que ser acompanhada, pois é crucial para a formação do futuro adulto. Fizemos nossas preces e seguimos viagem no mesmo ritmo. Aos poucos, a floresta deu lugar a um terreno com pouca vegetação e instantes depois estávamos no deserto. Olhei para o cavalo e reparei que ele assumia uma cor perfeitamente branca e refletia a luz do sol. Meus olhos lacrimejaram, o que me obrigou a olhar em outra direção. Mais adiante, ainda no deserto, meu pai mandou que o grupo parasse. Ele desmontou do camelo, olhou para o horizonte e disse: há anos que não vejo tempestade por esta região, mas acho que uma chegará a qualquer momento. Ele olhou ao nosso redor e completou: infelizmente, as dunas não oferecem qualquer abrigo. Sabendo que a experiência de um homem jamais pode ser desprezada, o secretário ficou ao lado de papai e questionou: o que está acontecendo? É raro chover por essas bandas, mas quando chove, o volume das águas é tão grande que é possível formar rios. O mais seguro é armar acampamento e esperar o fim da tempestade. Assim como meu pai ordenou, fizemos. Os animais se viram livres das pesadas cargas e foram colocados em círculo ao redor do cavalo. A princípio, nada mudou, mas, aos poucos, o vento soprou forte e, com ele, veio a areia. O cavalo, que não estava acostumado com o nosso clima, se assustou, mas logo foi controlado. Meus amigos, disse meu pai, saibamos manter a calma que tudo dará certo. Não existe tormenta que dure para sempre e nem dificuldade que não possa ser vencida. Confiemos em Deus mesmo nos piores momentos. A noite caiu mais cedo e com ela veio a chuva. No começo, pingos grossos e esparsos, depois, um pouco mais finos e abundantes. Relâmpagos cortaram o céu. Trovões faziam tremer os nossos corpos. O garanhão ficou agitado, relinchou inúmeras vezes e levantou as patas querendo escapar. Meu pai e outros homens tentaram controlá-lo, mas ele se agitou cada vez mais. Compreendi que é muito difícil controlar um irracional, seja ele um homem ou um animal. Em determinado momento, um raio caiu a pouca distância e o cavalo se soltou. Ele correu em minha direção e eu tentei agarrar-lhe as cordas. Não consegui, mas não me dei por satisfeito. Corri atrás do animal e lutei contra a chuva e a lama que atrapalhavam os meus movimentos. Ouvi quando meu pai gritou, mas não entendi o que ele dizia. Perdi o equilíbrio, rolei na lama e fui arrastado pelas águas torrenciais formadas pela chuva. Não sei para onde e nem por quanto tempo. Por pouco não morri. Em determinado trecho, a correnteza se tornou mais lenta e eu logrei segurar em uma rocha. Com uma força sobre-humana me arrastei para lugar seguro e desmaiei. No dia seguinte, quando acordei, o sol já havia nascido. Meu corpo estava coberto de areia e não havia nenhum sinal das águas. Com esforço, me levantei. Procurei por meu pai e os homens da comitiva. Ninguém estava por perto. Sacudi o resto da areia que me incomodava e caminhei a esmo por um bom tempo. Eu sentia dores pelo corpo. O sol inclemente tornava lento os meus movimentos. Naquela hora compreendi a importância de um camelo. Se eu tivesse a companhia de um camelo, poderia conversar com ele, dividir as minhas alegrias e frustrações. Ele me carregaria, com muita facilidade, para minha casa. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. Infeliz o homem que só tem como companheira a solidão. O meu desespero era tanto que em determinado momento caí de joelhos e orei como nunca havia orado em toda a minha vida. Implorei por um milagre e um meio de voltar para junto de minha família. Não sei como explicar, mas senti que não estava sozinho. Uma força me fez levantar e revigorou o meu ânimo. Caminhei durante horas, se em círculos não sei, mas para minha alegria, encontrei um terreno arenoso com alguma vegetação. Milagrosamente eu estava no caminho certo. Lembrei dos conselhos de meu pai e escolhi um ponto distante para alcançar. Caminhando de ponto a ponto, eu nunca andaria em círculos. Tentei imaginar o que a minha família estaria fazendo. Certamente mamãe preparava a comida. Meu irmão mais velho deveria estar limpando o estábulo ao lado do meu irmão menor e as minhas duas irmãs do meio atrapalhavam o serviço de mamãe.
E também havia o meu avô, velho rabugento, que implicava com todo mundo. Isso sem falar de parentes e amigos que não saíam de dentro de nossa casa. Cada um com sua ocupação pessoal. É certo que os momentos de solidão nos engrandecem, mas quem possui uma família é uma pessoa abençoada. A família nos traz muitos desgostos e preocupações, mas também é a fonte constante de nosso equilíbrio espiritual. Em nome da família, evitamos errar, trabalhamos e nos sacrificamos para o bem comum. Que Deus abençoe a instituição familiar. Passei momentos agradáveis pensando em cada um dos meus familiares e amigos e quase que não vi o tempo passar. Mais uma vez, o terreno se modificou, a vegetação se tornou densa e eu me aproximei do rio. Bebi lentamente como meu pai me ensinou. Deitei em uma sombra e adormeci por quase 1 hora. Quando acordei, procurei alimento, mas nada encontrei. Eu teria que atravessar o rio, caso quisesse voltar para casa. O problema é que as águas eram rápidas e eu não sabia nadar. Sempre acreditei que o universo trabalha a nosso favor e, mesmo na aparente derrota, Deus não nos abandona. Por isso, eu estava certo que o que viesse a me acontecer seria o melhor para mim e continuei em meu caminho esperando o que viria. Caminhei um pouco ao longo da margem e, para minha surpresa, ali, diante de meus olhos, estava o cavalo com uma cor branca que contrastava com o fundo negro do rio. Será que meu pai está por perto? Eu me questionei. Olhei ao redor e nada vi. Subi o mais alto que pude em uma rocha, e não adiantou, ninguém estava ali. Cautelosamente me aproximei do cavalo e notei que a cor dele escurecia lentamente. Eu me questionei o porquê e notei que, aos poucos, ele ficava como a cor do rio. Agora tenho certeza de que voltarei para minha família. Disse segurando a corda que estava em torno do pescoço do animal. Foi o Todo-Poderoso que colocou você no meu caminho. O cavalo relinchou e balançou a cabeça como se estivesse me respondendo. Certa vez, ouvi uma interessante história a respeito de um homem que conversava com os camelos. Na verdade, os camelos não respondiam, mas todo mundo preferia acreditar em uma capacidade que o homem não possuía. Outra hora, narrarei esta interessante aventura e contarei como um camelo é capaz de guardar segredos. Conduzi o cavalo pelas margens do rio até um ponto que achei seguro. Eu estava com medo do rio, mas a necessidade nos faz vencer o medo. Desculpe, amigo, mas terei de montá-lo. Falei para o animal que era indiferente à minha presença. Fiz da corda uma rédea improvisada e montei o garanhão. Ele relinchou e eu falei. A necessidade desperta a nossa criatividade. A princípio, ele não queria entrar, mas, aos poucos, cedeu à minha vontade. As águas se avolumaram e eu percebi que o cavalo perdia o apoio do chão, senti medo e me agarrei ao pescoço do garanhão. Ele nadou e me conduziu, em segurança, para a outra margem. Assim que me vi em local seguro, saltei do animal e beijei o chão que me sustentava. O cavalo comeu algumas gramíneas, indiferente à minha alegria. De repente, notei que alguma coisa estava em minhas vestes, corri desesperado, batendo as mãos no corpo enquanto tirava as roupas. Para a minha alegria, encontrei um peixe grande o bastante para aplacar minha fome. Ri de mim mesmo pensando no que meus companheiros de viagem diriam se me vissem em tal situação. Balancei a cabeça e ponderei. O inusitado sempre nos faz rir, só não é certo buscar pelo inusitado. Quem vive atrás de emoções, encontra, mas, com o tempo, descobre que são alegrias superficiais. Tratei o peixe com uma pedra afiada e comi com alegria. Eu nunca pensei que peixe cru fosse tão gostoso, mas é. Principalmente temperado com o tempero da fome. Por algum tempo desci o rio tentando encontrar algum ponto conhecido. Eu não sabia onde estava, no entanto uma forte intuição me dizia que eu não poderia continuar naquele caminho. Resolvi seguir a intuição. Hoje compreendo que Deus nos fala por meio da natureza, na voz de uma criança e até mesmo em nosso próprio pensamento. O atento não perde nenhum dos divinos conselhos. O invigilante reclama por não encontrar alternativas na vida. Eu me recordava dos conselhos do meu pai durante a viagem. Muito ele me ensinou, mas nem em tudo prestei atenção. Eu pensava que o que ele dizia não serviria para mim. Mais tarde, compreendi que muitas vezes desprezamos o que um dia poderá nos ser útil. Hoje procuro aprender o que querem me ensinar. Já sei costurar, cozinhar, fazer tapetes. Mas conheço, também, técnicas de sobrevivência, rudimentos da música, um pouco da geometria, poesia e meditação. Tudo é fascinante e importante para o nosso crescimento espiritual.
No final do dia, fiz minhas preces e deitei encostado no cavalo para aproveitar ao máximo do calor. No céu, inúmeras estrelas e a amiga lua não me deixavam no escuro. Eu estava com fome, mas não tinha nada para comer. Antes de fechar os olhos, amarrei a corda do cavalo em meu braço, apenas como medida de segurança, e adormeci. Sonhei com ladrões me atacando e com uma cobra que sabia falar. Em dado momento, ela olhou para mim e disse: "O Todo-Poderoso me deu ordens para salvá-lo." Então, a cobra cresceu e me arrastou pelo braço para dentro de um buraco na parede. Eu estava em uma caverna. Acordei com o cavalo me puxando para alcançar um arbusto. No primeiro momento, esqueci onde estava. Aos poucos, porém, recuperei a memória e senti pena de mim mesmo. É triste saber que estamos entregues à própria sorte. Hoje eu penso o contrário, pois sei que é bom tomar as próprias decisões, mas para cada época de nossas vidas a nossa necessidade muda. Na infância, temos que ser dependentes. Na idade adulta, temos que nos libertar. Tudo segue o seu ritmo natural. O sol não havia nascido e, por isso, me preparei para fazer as minhas preces. Ah! Meus amigos, é sempre bom orar. A mente se acalma e esquecemos, momentaneamente, os dissabores da vida. Após a oração, me senti fortificado. A fome não me incomodava e a minha única necessidade era água. Consolei-me mastigando uma raiz de sabor amargo que me deixou com a boca seca e um pouco anestesiada. Nunca mais repeti tal imprudência. Não se deve colocar na boca o que não conhecemos. Segui a intuição por quase uma hora e, quando dei por mim, estava em outro ponto do rio. Bebi com sofreguidão, contrariando o bom senso, e deitei para descansar. Depois, sentei um pouco e me pus a imaginar como faria para pegar outro peixe. Prendi o cavalo, armei-me de uma pedra e fui tentar a sorte em uma minúscula bacia. Deus sabe o tempo que gastei sem nada conseguir. Os poucos peixes que apareciam fugiam quando eu levantava a mão. Acho até que acertei um grandalhão, mas as águas eram tão fortes que fiquei sem meu alimento. Certa vez, minha mãe me disse: "Sentir um pouco de fome não faz mal. Há pessoas nesse mundo que passam semanas sem comer. Agradeça a Deus por seu alimento." E assim como meu pai aconselhava, ela acrescentou: "Não desperdice o que um dia pode lhe faltar." Por fim, bebi o máximo que consegui e caminhei rumo à montanha. Eu imaginava as incríveis aventuras que um dia meu avô me contou. Eram histórias fantásticas de homens que passaram pela terra e deixaram alguma lição. Certa vez, ele me falou de um soldado que entrou em uma caverna e bebeu uma água de sabor estranho. O soldado não envelheceu, era capaz de correr como ninguém e também de prender a respiração por longo tempo. Na minha inocência, eu garantia o meu equilíbrio mantendo a mente ocupada. Eu sonhava encontrar a caverna e beber do mesmo líquido. Mal sabia que já vivia uma aventura a qual, um dia, eu contaria para os meus filhos. Hoje compreendo que cada um tem a própria história. Aos poucos, o terreno se tornou familiar. Eu já havia passado por aquelas curvas. Por sorte continuava no caminho certo. Cavalguei mais um pouco e encontrei uma fonte de águas cristalinas, matei a sede e reavivei o ânimo. Deixe-me ficar por algum tempo enquanto o cavalo mastigava, despreocupado, um arbusto. Mais tarde, examinei o terreno em busca de alimento e encontrei rastros recentes de camelo. Alguém havia passado por ali e bem que poderia ter sido o meu pai e os homens da caravana. Subi em uma enorme rocha tentando avistar os viajantes, mas nada encontrei. Voltei triste para o local que estava o cavalo. Eu sabia que, por longo tempo, ficaria sozinho. Ao chegar à fonte, porém, tive uma surpresa. Na pedra em que meu pai sentou na vinda havia um embrulho que eu não percebi. Corri para o embrulho e encontrei a detestável comida de viagem que, para mim, naquele instante, parecia uma iguaria incomparável. Meu pai estava certo quando me ensinou a não desperdiçar. A comida que jogamos fora pode servir para matar a nossa fome. Meu pai não sabia que eu estava vivo, porém, esperançoso, deixou-me alimento. Os pais se preocupam com os filhos, não importa que idade eles tenham ou onde estejam. Por amor os pais educam e alimentam. Pelo mesmo amor se preocupam e brigam. Os pais são crianças crescidas que muitas vezes não sabem se comunicar. Se os filhos compreendessem essa simples lição, o mundo seria outro. Feliz o filho que consegue entender o amor dos pais. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H. C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal.
Comi uma grande quantidade de alimento, mas tive o cuidado de guardar uma parte para depois. Reanimado, segui a trilha que passava ao lado da montanha. O cavalo se manteve em uma enervante cor branca, que refletia a luz do sol. Em dado momento, parei para descansar. Saltei do animal e fiquei na sombra de uma rocha. Quando reabri os olhos, o cavalo havia desaparecido. Meu coração bateu descompassado, pois havia me esquecido de amarrar o animal. Até aquele momento, ele não havia se afastado, no máximo alguns passos. Desta vez foi diferente, alguma coisa o assustou. Olhei para o chão, tentando encontrar os rastros do cavalo, e foi aí que meu coração disparou, pois encontrei as pegadas de um leão. Por um instante, o mundo girou ao meu redor. Eu poderia morrer, mas não me entregaria. A vida é presente de Deus para as criaturas. Não sabemos quando será a nossa hora, mas fazemos o possível para que tudo aconteça no seu devido tempo. Filho, disse-me certa vez meu avô, o homem consciente está preparado para morrer a qualquer momento. O louco não se importa com a própria vida e o sábio a organiza de maneira a não deixar pendências que o obriguem a voltar. Sejamos como o sábio, vivamos a vida como amados visitantes que deixam saudades no momento da partida e sempre encontram a porta aberta no dia do retorno. Acalmei os nervos, respirei fundo, apanhei algumas pedras de formato circular e as coloquei no bolso. Depois, retirei a faixa que eu levava na cintura e fiz uma improvisada funda. Atirei algumas pedras para calibrar a mira e me preparei para enfrentar o pior. Não pense que eu sou um herói ou coisa parecida. Eu estava com medo. Com muito medo. Só não queria cair nas garras do leão. Por longo tempo procurei o garanhão, mas em vez dele encontrei outras pegadas da fera. Temi o pior e busquei lugar seguro. Subi em uma rocha e vi o leão arrastando-se, lentamente, por entre as gramíneas. Olhei para frente e lá estava o cavalo totalmente despreocupado, completamente alheio ao perigo. O que fazer quando estamos diante da fatalidade? Eu poderia abandonar o cavalo e fugir pelo deserto, mas ignorar um problema nunca foi uma boa solução. O meu cérebro voava a mil e eu imaginava tudo o que poderia acontecer. Se ao menos o cavalo notasse a presença do predador, ele, o cavalo, teria uma oportunidade para escapar. Certa vez, meu avô me contou que recebeu do meu bisavô um blusão branco que era muito quente e que o fazia parecer uma ovelha. Um dia, quando pastoreava as ovelhas, um leão o atacou. Meu avô correu e, para sua sorte, ou azar, não sei, ele caiu em um abismo ficando preso com a roupa pendurado por um galho de árvore. A fera tentou alcançá-lo, mas não conseguiu. Por fim, foi embora sem nada comer. Se ao menos eu tivesse um lugar seguro para me esconder, eu poderia enfrentar o leão e esperar que ele fosse embora sem me devorar ou devorar o cavalo. O tempo passava lentamente, pois o meu cérebro estava acelerado. Não havia lugar seguro. A única solução era atirar uma pedra na cabeça da fera e rezar para que ela fugisse em vez de me atacar. Caso isso acontecesse, eu correria para o cavalo e sairíamos dali o mais rapidamente possível. Ouvi quando o chefe falou que aquele cavalo carregava pesada carga e corria em grande velocidade. Pois bem, eu não era muito pesado, só me restava comprovar o quão rápido poderia correr o cavalo. Infelizmente, nem tudo o que planejamos acontece. Peguei uma pedra em meu bolso e disse: que seja feita a vontade de Deus. Girei a funda o mais que pude e atirei. A pedra passou rente ao corpo do predador, mas não o atingiu. O leão percebeu o ataque, mas manteve-se firme na direção da presa. Apanhei outra pedra, coloquei na funda e girei com toda a força. Desta vez, acertei o dorso do animal. Ele se encolheu com o impacto, sentiu alguma dor, mas não desviou o olhar. Como louco, gritei, sacudi os braços, tentei espantar a fera e alertar o garanhão. Hoje, pensando no assunto, percebo que o que fiz foi loucura. O leão poderia vir para cima de mim e me comer como aperitivo, antes de devorar o cavalo. Contando a história para meu pai, ele me disse: filho, a prudência jamais deve ser esquecida. Não devemos seguir o primeiro impulso, sempre devemos buscar mais de uma solução. Em uma tentativa derradeira, coloquei mais uma pedra na funda e atirei com a máxima força. A pedra atingiu o vazio, pois o leão havia partido, com toda velocidade, para a inocente presa. Por que será que Deus coloca animais frágeis ao lado das grandes feras? Se ele faz isso, deve haver alguma razão. Talvez os animais frágeis não sejam tão frágeis como aparentam e as feras tão monstruosas como queremos acreditar.
Tudo na natureza está no seu devido lugar. Se tudo funciona, é porque existe equilíbrio. Abobalhado, vi quando o pobre garanhão deu as costas para o predador. Pronto. Já era. Pensei comigo, este cavalo é mais burro do que pensei. Assim como não podemos julgar uma pessoa, não podemos julgar os animais. Eu pensava que os animais não raciocinavam, não tinham sentimentos e nem memória. Hoje compreendo que a realidade é bem outra. Os animais apenas não podem se expressar, porém, são capazes de sonhar. Eles se lembram dos bons e dos maus momentos. Raciocinam e aprendem com os próprios erros. O homem está longe de compreender a grande complexidade que é a psicologia dos animais. Naquele instante, tudo parecia perdido. O garanhão olhou para trás e mudou de cor. Do branco para cinza e do cinza para o prateado. Eu não acreditei, mas o cavalo refletiu, perfeitamente, a imagem do leão como se fosse um espelho. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. A fera parou bruscamente, pensando que estava sendo atacada por outro leão, e o cavalo não perdeu tempo, com um coice certeiro alvejou o predador. O leão cambaleou, sacudiu a cabeça, tentou compreender o que havia acontecido. O garanhão aplicou outro coice na lateral do pobre animal. A fera rolou e saiu mancando em direção a lugar seguro. Eu estava feliz e apavorado ao mesmo tempo. Corri para o cavalo e cavalguei o mais rápido que pude. O garanhão era realmente muito ágil. Fiquei com pena do leão, mas agradeci a Deus por ter me poupado de maiores sofrimentos. Feliz aquele que aproveita as lições e se prepara para novos acontecimentos. Aos poucos a montanha ficou para trás e com ela o que restou do dia. Comi um pouco da comida de viagem, fiz minhas preces e deitei ao lado do cavalo. Naquela noite, sonhei com o leão ferido, ele lambia o flanco esquerdo e a pata também parecia machucada. No sonho eu colocava a mão sobre o animal e ele adormeceu como que anestesiado. No fundo eu sabia que ele só queria sobreviver. O frio da noite me acordou. Virei para um lado e para o outro e depois levantei. Não esperei o início do dia para voltar a cavalgar. Somente na hora certa é que desci do cavalo, fiz minhas preces e comi o resto da comida de viagem que havia sobrado. Ao longo do dia, senti fome, as plantas estavam mais dispersas e nenhuma servia para a minha alimentação. Isso, porém, não incomodou o cavalo, que se fartava sempre que eu parava para descansar. Cavalguei muito antes de encontrar o poço de águas cristalinas que meu pai havia me mostrado. O poço ficava próximo ao labirinto de rochas. Bebi lentamente para não passar mal e colhi água para o cavalo. Ele recebeu, com alegria, o precioso líquido. Meu filho, disse-me certa vez meu pai, a água é um presente de Deus. Por isso, não devemos desperdiçá-la e nem contaminá-la. Se cada um fizer a sua parte, a vida se torna melhor. O sol roubou minhas forças, eu estava tonto e um pouco enjoado. Amarrei o garanhão em uma rocha e deitei em uma sombra para me recuperar. Não sei quanto tempo dormi, mas quando acordei não encontrei o cavalo e pensei no leão, mas eu sabia que ele estava muito longe e que não oferecia perigo. Analisando melhor o local, notei que a rocha que eu usei para amarrar o cavalo estava solta e bastou um leve movimento para ele escapar. Naquele instante, aprendi que basta o descuido de um instante para gerar horas de sofrimento. Subi em uma elevação e ouvi o doce canto do vento. Olhei ao redor e vi homens carregando pesada carga. O curioso é que eles não caminhavam nas trilhas bem marcadas do vale, mas por dentro do labirinto de rochas. O ânimo tomou conta de mim, eu estava salvo, provavelmente era o grupo de meu pai e, mesmo que não fosse, certamente, eles me dariam um pouco de alimento e me levariam para junto de minha família. Acho que não existe sensação melhor do que a certeza de que tudo ficará bem e que o sofrimento irá terminar. Feliz o homem que sabe esperar, pois compreende que todo sacrifício será recompensado. Motivado por tal pensamento, gritei. Os homens não me escutarão, o vento trabalhava contra mim. Gritei mais alto, uma, duas, inúmeras vezes, sem obter qualquer resultado. Desci da rocha e corri o mais rápido que pude. Passei pelo mesmo local que eles estiveram, mas nada encontrei. Oh! Decepção das decepções! Como estar tão perto da plena felicidade e no último momento ver os nossos desejos frustrados? Como dominar a angústia sabendo que a solução está visível, mas não ao nosso alcance? Bendito é Deus que nos testa a paciência e que coloca, em nosso caminho, o que necessitamos para a nossa evolução.
Decepcionado, voltei para onde eu pensava encontrar o cavalo e, para minha alegria, ouvi uma voz conhecida, talvez de meu pai. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. É engraçado como a nossa mente prega peças quando estamos ansiosos. O tempo não passa, vemos o que não existe e ouvimos o que queremos escutar. Pura imaginação, reflexo do nosso inconsciente. Na verdade, a voz não era do meu pai, e nem se assemelhava à dele, mas na minha imaginação eu já me via entrando no acampamento e assustando todos os meus companheiros de viagem. Subi em outra elevação e vi homens na metade da distância que estávamos antes. Eu pulei para cima e para baixo, sacudi os braços e gritei o mais alto que pude. Acho que alguns me ouviram, mas não souberam precisar a direção. Foi aí que notei que havia um homem amarrado em uma rocha e outro deitado no chão que poderia estar morto. Na verdade, aqueles homens eram bandidos e, certamente, me matariam se me encontrassem. O meu sangue gelou. Um dos bandidos apontou em minha direção e eu me abaixei no mesmo instante. Não sei porquê, mas prendi a respiração como se eles pudessem me ouvir. Hoje compreendo que quando estamos com medo não raciocinamos direito. Um pouco depois, olhei com muito cuidado e vi que o mesmo homem apontava para outra direção como se estivesse explicando um caminho que eu não saberia precisar. Graças a Deus, eles não haviam percebido a minha presença. De onde eu estava podia contar 15 homens, mas poderiam existir muito mais. Além deles, também existia o homem amarrado e não um, mas 3 homens jogados no chão. Pensei em escapar e deixar para trás aqueles bandidos, mas a preocupação com o homem amarrado me fez pensar direito. Eu não era forte o bastante para enfrentar ninguém, mas não achava certo abandonar alguém à própria sorte. Escolhi o melhor caminho e, naquele momento, não havia o risco de me perder, pois os ladrões fizeram uma fogueira como quem desejava ser encontrado. Aproximei-me e pude ouvir a conversa de 2 homens que cuidavam da segurança. Sei que todos os lugares são abençoados, mas não gosto de ficar aqui. Um bandido gordo, que parecia despreocupado, argumentou. Deixa de ser covarde. São poucos os homens que passam por aqui e, todos eles, temem o nosso bando. Estamos seguros. Se for necessário, fugiremos por uma destas passagens. Eu não temo homem nenhum. Argumentou o primeiro bandido, com fingida tranquilidade. O que eu não gosto é de saber que estas cavernas estão cheias de djinns, gênios ou espíritos. Eles são cruéis com aqueles que os incomodam. Deixa de ser supersticioso. Em breve, o nosso chefe chegará e poderemos dividir o tesouro. Até lá, vê se mantenha calma e fica de boca fechada. E aquela voz que escutamos? Eu tenho certeza de que era de uma criança. Talvez um filho em busca do pai. Era só o que faltava. Eu já lhe disse, o vento engana os nossos ouvidos. O medo, meu amigo, nasce da ignorância. A partir do momento que conhecemos a realidade, o medo desaparece. E o cavalo? Voltou a interrogar o primeiro bandido. Não vai me dizer que o cavalo também é uma ilusão. Ninguém viaja sem uma sela. Vai ver, ele escapou de alguma caravana e veio parar nesta região. O bandido coçou a barba e completou. Você se lembra da chuva que caiu há poucos dias? Pois é, os cavalos ficam assustados e correm sem direção. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. O outro bandido quis argumentar, mas as palavras não saíram de sua boca. Em vez disto, ele deu de ombros e foi para a extremidade do acampamento. O bandido que ficou, falou sozinho. Quando a pessoa não quer acreditar, não adianta que a verdade lhe seja apresentada. Ela sempre encontrará uma objeção. Subi em uma rocha e avistei o cavalo no meio dos outros animais. À medida que a noite caía, ele mudava de cor, mas os bandidos estavam tão ocupados com suas discussões que não perceberam o estranho fenômeno. Finalmente o sol desapareceu e, sem nenhuma razão, 2 homens começaram a brigar. Aproveitei o incidente para me esgueirar entre as rochas e me aproximar dos animais. Com cuidado soltei o cavalo e o conduzi pela lateral do acampamento. Em dado momento, o vigia olhou em minha direção e eu me escondi atrás do garanhão que, naquele instante, estava negro, quase invisível na escuridão. O bandido levantou, olhou desconfiado, mas um dos homens que estavam brigando caiu sobre ele e o vigia se distraiu. Minhas pernas tremerão. Se eu fosse obrigado a correr, não conseguiria. Caminhei lentamente entre as rochas até encontrar lugar seguro.
Eu confesso que pensei em escapar. Até caminhei um bom pedaço para fora do labirinto, mas a consciência me pesou e eu me perguntei: o que mais vale, a vida de um cavalo ou a vida de um homem? Ri para mim mesmo e respondi: creio que ambas são importantes. Eu já recuperei o cavalo. Agora só me falta salvar o homem. Amarrei o garanhão em uma rocha, voltei para o acampamento dos bandidos e esperei uma oportunidade para libertar o prisioneiro. Até aquele momento, ninguém deu por falta do cavalo. A briga havia terminado e os ladrões conversavam, alegremente, como se nada houvesse acontecido. Esgueirei por entre as rochas e apanhei um pedaço de pão que um dos ladrões deixou cair na hora da confusão. Meu corpo todo tremia, não sei se de frio ou de medo. Afastei-me e comi o pão. Mais tarde, quando até mesmo o vigia dormia, me aproximei de um homem esquelético e roubei-lhe a faca. O coitado falava dormindo. Infeliz o homem que rouba o semelhante. Ele roncou, mudou de posição e depois continuou mais sofredor do que ele somente quem rouba a dignidade. Novo ronco. Meu coração bateu forte, mas conservei o equilíbrio. Fui até o prisioneiro e coloquei a minha mão no ombro dele. O prisioneiro se assustou, porém, não gritou. Cortei as cordas e o homem agarrou meu braço. Pensei que iria me matar. Em vez disso, arrancou a faca de minha mão e apanhou uma sacola que estava ao lado do bandido gordo. Em seguida, ele desapareceu na escuridão. Ingrato? Pensei comigo, ele bem que poderia sorrir para mim, dar-me um leve aceno ou me agradecer. Infelizmente moramos em um mundo em que a gratidão é esquecida e o egoísmo impera. Hoje compreendo que é infantilidade esperar gratidão de quem conserva o espírito no desequilíbrio. Devemos ajudar pela alegria de ser útil, e não para sermos reconhecidos. Eu não esperei para ver o que os ladrões fariam quando acordassem, me arrastei entre as rochas para fora do acampamento. Quando pensei estar seguro, alguém notou que o prisioneiro havia escapado e deu o sinal de alerta. Gritos. Correria para todo lado. Alguém me viu e partiu para cima de mim. Outros acompanharam o primeiro. Corri o mais que pude no meio da escuridão. Fiquei com o corpo todo arranhado e com os pés feridos, mas não parei um só instante. Passei entre rochas, entrei em uma caverna e me escondi. Os homens passaram pela entrada da caverna sem me notar. Fui cada vez mais para o fundo até entrar em uma espécie de galeria aparentemente sem saída. Aos poucos a paz retornou. A paz. A paz deste mundo se assemelha ao olho do furacão. No centro está tudo quieto, mas ao redor predomina o caos. Se meu pai estivesse aqui, ele diria: o que importa o derredor se estamos no centro? O que importa o mundo se a paz está em nós? Ouvi quando alguém gritou que o fugitivo havia sido capturado e, com ele, uma sacola cheia de joias. Pensei em correr, mas não era possível, pois o bando se concentrou na entrada da caverna. Tragam o tesouro. Ordenou um homem que parecia ser o mais velho dos bandidos. Aqui é um bom esconderijo até que o restante do grupo apareça. Não devemos nos aventurar no desconhecido. Acho melhor ficarmos no acampamento, disse outro bandido, cuspindo no chão. Às vezes o desconhecido é a melhor solução. Repostou o homem velho. O acampamento não oferece qualquer proteção. Os vigilantes não conseguem controlar tantas saídas. Coloquemos o tesouro nesta caverna e nenhum louco passará por nós. Ele tem razão. Disse um homem truculento: o nosso líder vai gostar dos cuidados adicionais. E quanto ao ratinho que entrou no acampamento? O que faremos com ele? Quando o sol nascer, encontraremos o rastro e eu faço questão de arrancar-lhe a cabeça com minhas próprias mãos. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. Ouvi risos e alguns deboches. Certamente, o ratinho era eu. Por que será que os violentos sentem prazer em humilhar e ferir? Somos todos irmãos, filhos do grande Pai. No dia que a violência deixar de ser vista como natural, os violentos deixarão a terra. Novamente me alojei em meu esconderijo e rezei para não ser encontrado. Daí a pouco os bandidos entraram no cômodo que eu estava e colocaram as sacolas espalhadas pelo chão. Eu vi, com a luz das tochas que eles carregavam, joias de diversas cores, objetos curiosos e pedras preciosas maiores do que os olhos de uma pessoa. Se meus irmãos estivessem ali, diriam que haviam encontrado o tesouro de um marajá. Os bandidos saíram da galeria onde eu estava e se concentraram na entrada da caverna. Apenas um homem ficou na porta, vigiando.
Ele prendeu a tocha em uma saliência e se sentou no chão, em uma posição que lhe permitia ver o que os demais bandidos estavam fazendo. É sempre assim. Ele resmungou: o pior serviço fica com o mais fraco. Deixa estar, dia virá que a justiça será feita, o menor será valorizado e o maior submetido ao justo comando. Eu ouvia a conversa dos desqualificados que estavam na entrada da caverna e me admirava de como o ser humano é capaz de tanta maldade. Naquela noite, cheguei à seguinte conclusão: assim como uma mentira chama outra, um ato impensado reduz o senso moral e conduz a uma avalanche de atrocidades. Feliz o homem que não dá o primeiro gole, que não comete o primeiro roubo, que não fala a primeira mentira, mas que, em tudo, conserva a razão e a boa vontade. Não é preciso ser santo para ser bom, basta não aceitar o erro como normal em nossa vida. A luz da tocha iluminou, parcamente, o lugar que eu estava. Mesmo assim, eu vi quando uma cobra apareceu. O pavor cresceu dentro de mim e eu me espremi contra uma parede. Involuntariamente fiquei em um lugar descoberto onde a luz da tocha me alcançou. A minha sorte foi que o vigia não olhou em minha direção, pois ele estava muito atento às obrigações dos outros companheiros de infortúnio. O tempo passou lentamente. O bandido que estava na entrada da galeria foi chamado e outro tomou o lugar. Aproveitei para me esconder perto das sacolas, pois ali era mais seguro. Não pense que eu tinha a intenção de roubar. O que eu não queria era ficar exposto em lugar visível e muito menos perto da cobra. Certa vez, ouvi alguém falar: quem rouba uma galinha é capaz de roubar um galinheiro inteiro. Eu sempre me abstive de cometer as pequenas faltas para que as grandes não se tornassem aceitáveis em minha vida. Quem repete um crime perde o senso moral e considera que todos são criminosos, pois que eles saibam que não estão certos simplesmente por fazerem parte de uma minoria. Um erro é sempre um erro, não importa a justificativa. Não sei se foi o tédio da longa espera ou a certeza de que não sairia com vida, mas a curiosidade me fez mexer nas sacolas. Abri uma cheia de moedas de ouro, que não me chamou a atenção, e depois outra, com joias de diversos países. Havia, ali, muitas peças curiosas que despertariam a imaginação de qualquer criança. Lá encontrei objetos raros, caixas de música, colares de múltiplos formatos e medalhões. Cada um mais bonito do que o outro. Na minha imaginação eu criei histórias para passar o tempo. Coloquei uma tiara na cabeça, colares no pescoço e anéis nos dedos. Em minha fantasia eu era um homem rico e possuía inúmeros escravos, entre eles estavam os meus irmãos. Eles lavavam os meus pés feridos e me serviam água e muita comida. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H. C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. As crianças projetam em suas fantasias um pouco das próprias necessidades. Um pai sábio sabe observar, corrigir e aconselhar de acordo com o que vê nas brincadeiras dos filhos. Benditos são os pais que educam sem ferir e humilhar. Eu já me esquecia da realidade quando ouvi o barulho dos bandidos entrando na caverna. O homem que vigiava se levantou e recuou alguns passos. Ele poderia me ver, caso olhasse em minha direção. Prendi a respiração e me arrastei para o fundo da galeria onde estava a cobra. Ela levantou a cabeça, mas não me atacou e ficou sentindo o ar com a língua. Escondi-me, parcamente, atrás de um conjunto de rochas. São em momentos como esse que a nossa fé se torna mais intensa. Eu orava em silêncio pedindo a Deus que os bandidos não me encontrassem. Infelizmente, nem sempre as nossas preces são atendidas. Olhei para os bandidos que repletavam a galeria e notei que eles carregavam muito mais tochas do que da primeira vez. Era só questão de tempo até que alguém me encontrasse. Gente, é terrível a incerteza da vida, o momento que antecede qualquer acontecimento é um teste de equilíbrio para qualquer mortal. Eu me lembrava das histórias de meu avô e detestava aquele momento de incerteza que ele me deixava, pois justamente no ponto crucial da história, ele sempre parava a narrativa para tecer considerações que não tinham nada a ver com o relato principal. Acho que ele fazia isso para alimentar o mistério e despertar a minha curiosidade. Não sei por que ele sempre fazia isso, só sei que sempre amei as histórias de meu avô. Quase gritei quando a cobra roçou minha perna e passou por uma abertura na parede. Ela percebeu o perigo e fugiu antes de ser encontrada. Os homens discutiam a respeito do tesouro. Alguns queriam dividir em partes iguais, enquanto outros preferiam guardar tudo até que o montante fosse triplicado. Compreendi que todo o tesouro do mundo não bastaria para satisfazer um insaciável. Ali estava uma fortuna capaz de sustentar um país, mas os bandidos queriam mais e mais.
O tempo estava contra mim. Eu me preparei para correr, mas senti que minhas pernas não sustentariam meu corpo. Eu estava com medo e era capaz de cair a qualquer momento. Por fim, alguém me viu e gritou: "Achei o ratinho." Os bandidos me cercaram, impedindo qualquer fuga. Um homem desembainhou a cimitarra enquanto outros pegaram adagas. Foi aí que me lembrei da cobra e de como ela escapou através de uma abertura. Pensei comigo: a criança é capaz de fazer o que escapa à compreensão dos adultos. Eu sou pequeno e eles grandalhões. Talvez eu consiga escapar. Quando alguém tentou me pegar, deitei no chão e entrei pela mesma abertura que passou a cobra. Quero deixar aqui registrado que, para mim, a cobra havia sido enviada por Deus para me salvar. Não tem outra explicação. Encontramos a providência divina onde menos esperamos. Arrastei-me por alguns metros com toda a velocidade que me era possível. Infelizmente, aquela era uma fenda estreita que se fechou sobre o meu corpo. Fiquei em segurança devido às ondulações das rochas, mas não conseguia prosseguir e muito menos voltar. "Socorro!" Gritei, desesperado. "Estou preso." Os homens não acreditaram e tentaram me arrancar de dentro do buraco. "Cutuque-o com a cimitarra!" gritou um dos bandidos. "Se quiser, eu tenho um cajado. Com ele poderemos fazer uma lança", disse outro sem a menor piedade. Alguns bandidos gritaram. Outros praguejaram por pura diversão. Nenhum deles foi capaz de passar pela fenda ou me cutucar com qualquer objeto. Um dos ladrões me questionou: "O que você prefere, morrer atolado na rocha ou retalhado por nossas mãos?" Risos e piadas de mau gosto. É sempre assim: enquanto alguns se angustiam, outros debocham. Feliz o homem que sabe dar a mão a um necessitado e não ri de quem sofre. Alguém gritou ordens e inventou soluções. Felizmente, nada deu certo. Eles não trabalhavam em equipe e estavam sempre brigando. Eu chorava e implorava pela misericórdia de Deus. "Ajudem-me, eu lhes imploro. Somos todos filhos de Deus, irmanados no eterno amor. Será crível que a solidariedade seja esquecida em favor dos interesses materiais?" Mais risos e chacotas. A alma afastada da luz esquece que ela também necessita de misericórdia. Cansados de me caçar, os bandidos colocaram uma enorme pedra na fenda por onde entrei e me deixaram entregue à própria sorte. Um dos bandidos ainda falou: "Morra, seu filho de um dromedário. Agora você aprende a enganar." Alguns cuspiram no chão e outros falaram pilharias que eu não me atrevo a reproduzir. Não fica bem para uma pessoa consciente utilizar de um linguajar chulo e de baixa qualidade. Quem educa a língua, educa a mente e o coração. O meu sofrimento foi enorme. Antes eu temia por minha vida, mas tinha o consolo da voz humana. Agora estava inteiramente sozinho e o único ruído que eu ouvia era de minha própria respiração. Lembrando-me destes acontecimentos, sou forçado a admitir que minha mãe possuía uma forte intuição. Ela não queria que eu viajasse, pois temia que algo de ruim viesse a me acontecer. O grande problema é que as mães estão sempre preocupadas. Que elas saibam que os jovens precisam viver. Os momentos de sofrimento também fazem parte da formação do nosso caráter e nos ajudarão na escolha do melhor caminho. Por muito tempo chorei. Gritei pedindo ajuda e entreguei minha vida a Deus. Somente Deus é a nossa esperança nas horas difíceis da vida. O que será de minha família? Eu me questionei em determinado momento da agonia. Provavelmente, nunca saberão de minha morte e alimentaram a esperança de me encontrar. A esperança, meus amigos, torna suportável a mais dura prova. Em determinado momento, a dor da limitação de movimento era tanta que eu me espremi e comprimi para mudar de posição. Involuntariamente, chutei uma pedra que se moveu e me permitiu voltar um pouco. Meu corpo todo formigava e doía de forma alucinante. Aos poucos, libertei minha cabeça e movi o tórax para a esquerda. Fiquei em uma posição mais agradável. Tentei voltar por onde entrei, mas a pesada rocha impediu a minha saída. Tateei por outra direção e consegui deslocar pedras que abriram passagem para outra fenda. Mais de uma vez pensei que iria morrer. Tinha hora que eu chorava e tinha hora que eu me consolava. A morte não existe. Eu dizia para mim mesmo: se eu morrer, hoje mesmo estarei no paraíso. Continuo acreditando que a morte não existe, mas sei que para chegar neste tão sonhado paraíso é necessário a perfeição moral. Percebi que não adiantava me angustiar e passei a imaginar que eu era a formiga que sempre buscava um novo caminho.
Continuei me arrastando e espremendo por cada abertura que encontrava. Não sei quanto tempo gastei e nem mesmo o quanto me desloquei, só sei que em determinado momento movi uma pesada rocha e logrei sair em um túnel. Não era a tão sonhada liberdade, mas foi quase um renascimento. Libertei, com facilidade, a cabeça, mas foi extremamente difícil passar o resto do corpo. Quando finalmente fiquei de pé, agradeci a Deus por me conceder a liberdade de movimentos e por me dar uma nova oportunidade de buscar a minha família. Tateei no escuro por longo tempo até que senti uma brisa bater em meu rosto. Segui a brisa e encontrei pequena fresta de luz. O dia já estava acabando, mas o brilho do sol ainda iluminava uma abertura na caverna a ponto de me guiar. Subi por saliências, saltei depressões e finalmente saí da caverna. Acho que nunca orei tanto quanto naquela noite. Eu tinha um sorriso de um canto a outro do rosto e já não me preocupava nem com comida, nem com água. Eu estava vivo e era isso o que importava. Este é um fragmento do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Deixe o seu like e assine o canal. Deitei um pouco para descansar. Não sei se dormi ou se desmaiei. Quando acordei, caminhei pelo labirinto e não vi nenhum sinal dos bandidos. Voltei para o poço e matei a sede. Em seguida, fui ao acampamento em busca de alimento. Da fogueira só restavam cinzas. No chão estavam os restos de uma cobra chamuscada. Comi, com alegria, os restos da cobra e me sentei para descansar. A minha cabeça doía, meu corpo estava machucado. Sentia-me doente devido aos sofrimentos dos últimos dias. Se meu avô estivesse comigo, certamente diria: paciência, meu filho, logo tudo irá melhorar. A vida pode ser dura, mas o sofrimento não é eterno. Somente neste instante é que reparei que estava coberto de joias. Ri da irônica situação. Amontoei os objetos no chão e imaginei a reação dos bandidos se soubessem que haviam sido enganados por um menino. Guardei as joias nas vestes e me preparei para enfrentar o último obstáculo de minha viagem, o deserto. Eu estava há 1 dia e meio de casa e sabia o caminho. Antes de sair do acampamento, encontrei uma velha pele de cabra que era utilizada para carregar água. Ela estava furada na lateral, mas como eu viajaria sozinho, não iria precisar de muita água. Voltei ao poço uma última vez e bebi o máximo que pude, enchi a pele de cabra e me pus a caminhar. Daí a pouco, um ruído chamou a minha atenção. Serão os ladrões? Perguntei para mim mesmo. Não estranhei a minha reação, pois quem sofre um trauma fica com o reflexo do medo. Por várias noites acordei assustado pensando que estava soterrado e me sobressaltei por causa de algum ruído. Aos poucos, compreendi que o sofrimento não volta e que eu poderia viver com menos sobressaltos. Instintivamente, eu me escondi atrás de rochas e apurei o ouvido. Novamente o barulho se fez presente, só que desta vez foi seguido por um relincho. O garanhão! Gritei involuntariamente. Eu pensava que o cavalo estivesse perdido, que os ladrões o tivessem encontrado ou mesmo que houvesse fugido. Para minha sorte, o pobrezinho continuava amarrado no mesmo lugar em que eu o deixei. Provavelmente morreria se eu não o encontrasse. Desta vez, ele relinchou contente por me ver. Sacudiu a cabeça em um agradecimento e bateu inúmeras vezes a pata no chão. É estranho como renovamos o nosso ânimo quando temos que ajudar alguém. Sozinhos, desfalecemos no desânimo. Acompanhados, mesmo que por um simples animal, renovamos a nossa energia e encontramos novo alento. Voltei ao poço para dar água ao cavalo e ele bebeu com sofreguidão. O garanhão levantava a cabeça, me olhava e depois voltava a atenção para o tão precioso líquido. Eu ri feito bobo de minha sorte. Estava vivo, rico e com o cavalo. Para mim, isso já seria um final feliz, mas a vida não termina, ela sempre continua e nos surpreende cada dia mais. Atravessei o deserto quase o tempo todo em oração. A última hora foi a mais difícil. Não por causa do sol inclemente ou pelos rigores do deserto, mas por causa da ansiedade. A ansiedade, inimiga cruel da felicidade, barreira intransponível da alegria e que somente o tempo consegue superar. Meu coração batia acelerado e eu sonhava em ver minha família, comer um bom alimento e descansar. Assim que entrei na cidade, fui reconhecido por um amigo que me ofertou um pedaço de melão. Ele me seguiu e logo muitos caminharam ao meu lado rendendo graças a Deus pelo meu retorno. Alguns não me conheciam, mesmo assim me acompanharam. Ao chegar perto do palácio, enfeitei-me com as joias que eu havia escondido nas vestes e cavalguei como um grande guerreiro.
Fui recebido como herói, causando admiração de toda a corte. Minha mãe veio rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela colocava as mãos para os céus e dizia a todos que encontrava pelo caminho que eu estava vivo. Mamãe me abraçou e beijou inúmeras vezes como se não quisesse me soltar. Bendita é a mãe que não mede esforços para nos amar. Por ela, eu estaria em seus braços até hoje. Meu irmão mais velho bateu em minha cabeça e disse: "Isso é pelo susto que você nos deu." Ele tornou a bater na minha cabeça e completou: "E este outro é pelo jejum que mamãe nos obrigou a fazer." Depois, ele me abraçou e me puxou para junto dos outros irmãos. Todos queriam tocar nas joias e conhecer as aventuras que eu vivi. Assim que meu pai soube do meu regresso, ele veio correndo ao meu encontro. Quis saber se eu estava bem, se tinha me ferido, se encontrei alimento. Enfim, ele me fez inúmeras perguntas às quais respondi sob a admiração de todos os presentes. A noite foi de festa. O chefe me recebeu no salão principal e pediu que eu narrasse toda a minha aventura. O curioso foi que até aquele momento eu não sabia que era um herói. Somente naquele instante é que descobri que as pessoas são ingênuas, consideram grandes feitos ações naturais de pessoas que tentam sobreviver. Herói de verdade é quem sabe ser honesto, humano e gentil em todos os momentos da vida. No meio da noite, o velho chefe se levantou e com alta voz falou: "Que a sua história seja escrita nas paredes de meu palácio para que todos possam conhecer. Abençoado é quem, com uma simples história, sabe ensinar." Ele, então, colocou a mão em meu ombro e disse: "Eu pensei em lhe presentear com animais, terras e joias, mas, em vez disto, conversei com teu pai e descobri que você tem um desejo secreto, o qual, nesta noite, resolvi atender." Eu me questionava que desejo secreto seria esse. Imaginei que o chefe me nomearia para um cargo importante, me presentearia com o cavalo que mudava de cor. Mas não. O chefe bateu palmas e um escravo entrou no salão com um pequeno embrulho. Uma joia. Uma adaga. Uma coroa. Nada disto, era apenas um insignificante cavalo de madeira e, pelo jeito, de segunda mão. "Este é o seu prêmio," disse o velho chefe sorrindo. "Espero que goste." Por um instante, fiquei apalermado sem saber o que dizer. Somente depois é que gaguejei um tímido "muito obrigado." "A emoção o impede de falar," disse o chefe todo feliz. "Ele é um verdadeiro herói." Todos aplaudiram, entusiasmados. Ri do meu imprevisto prêmio e me recordei do sonho que contei para meu pai. Consolei-me porque minha família ficou com as joias e eu podia montar no cavalo que mudava de cor sempre que quisesse. Esta é a minha história. Feliz aquele que pode ler, aprender e ensinar. Que Deus seja louvado. O livro completo, com outras histórias, você encontra na Amazon. Deixe o seu like e assine o canal.